A paz do Senhor Jesus a todos que nos acompanham neste momento. Eu sou o pastor Norberto Félix de Jesus, aqui para mais um vídeo, né? Hoje nós iremos falar sobre um assunto super importante, porque o assunto de hoje é salvação. Todos nós queremos ser salvos e, na verdade, acreditamos, lutamos por esta salvação que é tão importante para a nossa vida. Então eu gostaria que você que está aí nos acompanhando não esquecesse, não deixasse de dar o seu joia, né? Seu joinha lá para nós é muito importante. Também acione o sininho para que todas as vezes que eu colocar um novo vídeo, você receba a notificação, tá bom? O seu comentário também é muito importante. E você pode deixar o seu comentário dizendo o que você achou da mensagem, tá bom? E também um outro detalhe fundamental é você compartilhar. Como o assunto se trata de salvação, é importante que você compartilhe com o máximo de pessoas possível, tá bom? Porque você fazendo isto, você estará ajudando as pessoas a terem detalhes importantes, conhecerem assuntos como este, que são assuntos fundamentais para a vida cristã, tá certo? Hoje, o texto bíblico, nós iremos ler em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo do 1 ao 4, onde o apóstolo São Paulo, um dos apóstolos que mais se destacou, todos eles tiveram uma importância muito grande no Evangelho, mas nós vemos que o apóstolo São Paulo foi um dos que mais escreveram, né? Então, ele trouxe esta carta aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo do 1 ao 4, que diz assim: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado. Se não é que crestes em vão, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, sendo as Escrituras, ou seja, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então observem aqui que o apóstolo Paulo, um dos assuntos principais de suas cartas era justamente a salvação. Paulo, ele sempre se preocupou com a salvação, né, da igreja de Cristo, dos homens, porque nós vemos que ele foi o apóstolo enviado aos gentios, né, às pessoas que ainda não eram filhos da promessa, que não faziam parte da família dos hebreus, e Deus enviou ele, capacitou-o para que ele fosse o pregador dos gentios. E hoje nós, através, né, desta obra maravilhosa que Deus fez através do apóstolo Paulo, é que o evangelho de Cristo chegou até nós. Então louvamos a Deus por esta obra tão maravilhosa que Deus realizou através do apóstolo São Paulo. Então ele notifica, né? Ele diz também vos notifico. Então ele deixa algo bem claro para nós. Ele é como se fosse uma mensagem escrita, como nós estamos vendo aqui, e como se fosse uma coisa direta, porque a notificação geralmente ela vai de forma individual. E observamos que ele envia esta notificação a todos os irmãos, né, dizendo que o evangelho que ele tem anunciado e que nós temos recebido, né, ele diz, o qual também recebestes e no qual também permaneceis. Então ele está se referindo à necessidade e à importância dos cristãos, do povo de Deus, né, permanecer firmes, né, no evangelho do Senhor Jesus, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado. Então, o evangelho não é apenas para se viver por um período e depois abandoná-lo. O evangelho é uma coisa que nós devemos lutar para permanecer nele. E, além de permanecer no evangelho, é importante também retê-lo conosco. Então, o apóstolo mostra a necessidade de nós guardarmos este evangelho dentro de nós. E depois ele prossegue falando que
se não é que cresces em vão. Porque existem muitas pessoas que elas entram na igreja, no primeiro momento, em um dado momento, ela acredita com tanta força, mas depois as coisas, os problemas começam a surgir, as coisas começam a dar errado na vida da pessoa, a pessoa começa a enfrentar certos obstáculos, situações, e de repente abandona, é como se fosse uma crença em vão. Então o apóstolo continua falando, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. Então ele deixa bem claro que o que ele está nos ensinando é aquilo que ele recebeu da parte do Senhor Jesus. E ele vai seguindo, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então tudo que o apóstolo está falando, ele vai falando em relação à salvação, em relação àquilo que ele encontrou nas Escrituras. E então, baseado nisto, nós iremos falar hoje sobre 3 aspectos importantes da salvação. E o primeiro aspecto que eu gostaria de mostrar para todos vocês hoje, neste vídeo, é o passado. O passado é o primeiro dos 3 aspectos importantes da salvação. Porque a pergunta é a seguinte: quem nunca teve um passado? Quem não tem um passado? Todas as pessoas têm um passado. Eu tenho um passado. Você tem um passado. Nós temos um passado. E sabemos também que o nosso passado é um dos principais aspectos da nossa vida. Por quê? Quantas pessoas que estão vivendo em depressão justamente por causa do seu passado? O passado e no passado ficam registrados todos os atos, todos os fatos da vida de uma pessoa. E principalmente aquilo que as pessoas fizeram de errado. Por isto que quando Deus ele começa a lidar com uma pessoa em relação à sua salvação, o primeiro aspecto que essa salvação trabalha no ser humano é justamente o passado. Porque no passado estão os nossos pecados, nossos resíduos, que são resíduos totalmente estragados. Tudo aquilo de ruim está no passado do ser humano. E justamente este passado traz a culpa. E nós sabemos que a culpa é a lei penal de Deus, né? A lei penal e justa de Deus. Então, toda vez que o homem peca, a culpa toma conta do coração do homem. E por esta culpa e por estes pecados, muitas pessoas não conseguem seguir em frente na vida. Muitas pessoas vivem tristes, muitas pessoas vivem angustiadas, muitas pessoas, porque caíram em alguma situação e pecaram, elas não têm mais força de prosseguir. Quantas pessoas que não têm mais forças de prosseguir, não tiveram mais uma reação positiva para seguir em frente por causa de um pecado que cometeram? Mas quando o Senhor Jesus chega com a sua salvação, quando a pessoa se entrega, toma a atitude de entregar a sua vida para Cristo e reconhece que o Senhor Jesus tem poder para perdoar seus pecados, para transformar a sua vida, esses pecados das pessoas são esquecidos por Deus. Deus remove nossos pecados, porque é aí que entra a grande obra da expiação, que em um outro vídeo nós iremos falar sobre isto, porque a expiação de Cristo, através dela, ele anula os nossos pecados e remove a nossa culpa. Então, quando o processo da salvação se manifesta na vida do homem, o Senhor Jesus anula os pecados dele e remove a culpa. Então, para que você seja uma pessoa salva, sinta a salvação, sinta prazer em servir a Deus, é importante que você acredite que o Deus que você está servindo, ele é poderoso e já está tratando do teu passado. E o que é que Deus faz com o nosso passado, já que este é o primeiro aspecto importante da nossa salvação? Hebreus capítulo 10, versículo 17, do 17 ao 18, olha o que está escrito, que o autor falou neste livro, ou está falando neste livro aos Hebreus, que é uma mensagem de Deus para nós. E jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Então, observe,
Antigamente, quando uma pessoa pecava, tinha que oferecer um sacrifício, né? Uma oblação. Ele tinha que fazer alguma coisa, ele tinha que ter alguma ação, ele tinha que apresentar algum tipo de sacrifício para que aquele seu pecado fosse encoberto. Mas agora não. Jesus já realizou a grande remissão em nossa vida. Então, quem sabe neste momento, eu estou falando com alguma pessoa que está sofrendo de depressão. Eu estou falando com alguma pessoa que está vivendo uma vida de angústia, de tristeza, de decadência espiritual, porque você caiu em alguma fraqueza e de repente você não teve mais forças para reagir, porque a culpa está te martirizando, a culpa está fragilizando a sua vida espiritual. E agora o Senhor Jesus está trazendo aqui para nós que quando Ele inicia o plano e a obra da salvação em nossa vida, a primeira coisa que Ele faz é tratar do nosso passado. Agora observe, se o Senhor Jesus, que é o Filho de Deus e que também é Deus, não se lembra mais dos meus pecados, por que eu ficarei me martirizando com esses pecados, trazendo culpa sobre mim, se não existe mais nenhuma culpa, porque o Senhor Jesus já pagou o grande preço, alto preço, oferecendo a sua vida no Calvário? Por que eu vou ficar agora no canto pensando, triste? Você está entendendo? Se o Senhor Jesus está dizendo aqui que Ele jamais se lembrará dos meus pecados. Olha só, quando confiamos em Jesus Cristo como nosso Salvador, somos juridicamente perdoados de uma vez para sempre. É o que está escrito em Romanos, no capítulo 5, no versículo 9. Versículo 9. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então, Deus, através do sacrifício do Senhor Jesus, Ele realiza esta grande obra em nossa vida. Entendeu? Ele realiza esta grande obra, perdoando nossos pecados, mudando a nossa situação, realizando esta obra transformadora, porque juridicamente nós já fomos perdoados de uma vez para sempre. É o que Romanos 5, 9 está nos dizendo. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então, se nós já cremos na justificação, na grande restauração, na grande transformação de Cristo em nossa vida, por que ficaremos com esse sentimento de culpa em nossa vida? Um outro aspecto importante da salvação no pecado é que a nossa natureza humana ela foi tirada da corrupção hereditária. Nós vivíamos em uma corrupção hereditária, mas através dessa obra que a salvação de Cristo faz em nós, operando e transformando a nossa vida pela esta transformação grandiosa que Ele faz e que, portanto, apaga os nossos pecados, agora nós fomos retirados daquela natureza que nós tínhamos corrupta, hereditária, e renovada com um novo nascimento. Nós vemos que em Efésios capítulo 1, 7, ele diz: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Então tudo é pela graça, entendeu? Nossos pecados são perdoados pela graça. A graça de Deus nos habilita para uma nova dimensão de vida. Olha só, tudo isto, quando nós entendemos esses fatores que são importantes e muito importantes para todos nós, passamos a entender que nosso passado não interessa mais, porque a graça de Deus nos habilita para uma nova dimensão de vida. É o que Efésios 2, 8 diz, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, isto é um dom de Deus. Então, esta é a grande obra de Deus no nosso passado. É o primeiro aspecto da salvação em nossa vida, é justamente o passado. E depois deste passado, que Deus trabalha em nosso passado, que é apagando nossos pecados, porque quando você é uma pessoa que tem convicção da sua salvação, você não fica mais presa no seu passado. Eu não posso ficar preso no meu passado. Agora, vem o segundo aspecto importante da salvação. Qual o segundo aspecto importante da salvação, pastor? Presente. Este presente, ele é fundamental em nós. Existe uma área de conhecimento que diz assim, o valor do agora. Você está entendendo? O poder do agora. Então, esse poder do agora é o poder do presente. E esse poder do presente, ele existe. Existe nas Escrituras, existe na salvação, existe no plano de Deus.
Quando Deus apaga o meu passado, eu não posso ver, porque o passado não tem como mudar. Eu não posso mudar o meu passado. O que eu fiz no passado já foi. O que interessa para Deus agora é o meu presente. O meu presente é fundamental. A presença de salvação é alcançada exclusivamente por meio de Cristo. Romanos 5,10 diz o seguinte: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então observem só. Nós somos salvos através de quê? Através da vida de Cristo. Nós somos salvos através de quê? Através do sacrifício, da morte de Cristo. Fomos reconciliados com Deus. Então, nós somos reconciliados quando nós estamos reconciliados. Observe, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais tendo sido já reconciliado. Então, toda vez que alguém usa esse termo já, está falando do momento, é agora. Nós estamos reconciliados com Deus e seremos salvos pela sua vida. A renúncia, porque para que a presente salvação aconteça, é necessário que haja uma renúncia. Renúncia de quê? Da minha vida antiga. Renúncia de quê? Do meu mau comportamento. Renúncia de quê? Das minhas atitudes ruins. Então, a renúncia não pode ser protelada. Deve ser dinâmica. Tem que ser hoje. Deve ser agora. Lucas 9:23. Olha o que Jesus dizia. E dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Então, Jesus está falando para você, está falando para mim, está falando para nós, está falando para você que está desviado, está falando para você que está na igreja. Quem sabe você está desanimado na fé, está sem forças para prosseguir. Pense que você não pode se basear no futuro. O passado já passou. O presente estamos vivendo agora. E o futuro? Tem pessoas que não, se eu esfriar hoje, vou sair da igreja, mas vou dar um tempo, depois eu volto de novo. Sim, mas você não sabe do futuro. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Quem sabe você está pensando em desistir? O caminho seria este? Eu acho que não. É claro que não. Obviamente, não. Então, a renúncia tem que ser agora. Para você viver o presente, você precisa renunciar ao passado. Então, esta renúncia pode ser amanhã. Ah, não, vou deixar para amanhã. Não, tem que ser agora. A renúncia não deve ser protelada. Ela deve ser dinâmica. Por que dinâmica? Porque ela é constante. Todo dia eu tenho que renunciar a alguma coisa para seguir a minha vida com Cristo. Esta é a grande realidade. Ela tem que ser hoje. A renúncia constante, dinâmica, hoje, agora. Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia. Cada dia é hoje. Aí, amanhã, para mim, hoje, amanhã é futuro. Mas se Deus me permitir viver amanhã, presente. Então, cada dia, todos os dias você tem que tomar sua cruz. Todos os dias você tem que enfrentar seu sofrimento. Todos os dias, porque todos os dias existe um problema. Existe uma situação para nós enfrentarmos. E nós devemos deitarmos à noite, acordarmos pela manhã, pensando: estou pronto, com Cristo vencerei, enfrentarei todos os meus problemas e serei uma pessoa vitoriosa. Ainda, no aspecto do presente, porque salvação, o primeiro aspecto é o passado, Deus esquece, apaga ele. O segundo aspecto é o presente, porque a renúncia deve ser hoje. Eu tenho que acreditar que minha salvação é agora. Eu tenho que acreditar que eu tenho que seguir a Cristo hoje, neste momento, né? E depois nós vemos que a meditação na palavra de Deus é um dos aspectos do presente. Então, no aspecto presente, nós temos oração, jejum, nós temos frequência à igreja e nós temos meditação na palavra. É muito importante você meditar na palavra de Deus se você quer realmente preparar a sua salvação futura. Porque você entende que o passado Deus já tratou ele, o presente Deus cuida através de você. Você vai fazendo agora e Deus vai acumulando essas boas obras de hoje para te manter amanhã. Então vamos lá. A meditação na palavra de Deus é fundamental para o nosso desempenho espiritual de salvação. 1 Timóteo 4, 15, 16. 4, do 15 ao 16, diz assim: medita essas coisas, ocupa-te nelas. Olha só, ele diz: medita essas coisas. Para meditar quando? Amanhã? Não, hoje. Ocupa-te nelas. Ocupa-te quando? Agora. Para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Você vai esperar que o seu aproveitamento seja manifesto amanhã? O seu desempenho seja manifesto amanhã? Não, tem que ser hoje, agora. Porque amanhã não te pertence. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Então, como eu não sei o que vai acontecer amanhã, o que eu preciso fazer? Eu não posso procrastinar. Eu tenho que fazer logo, hoje. Tem cuidado de ti mesmo. Olha só, você deve cuidar de você amanhã, hoje. Hoje tem que cuidar de ti mesmo. E da doutrina. Não esqueça a doutrina.
o ensinamento, a instrução não pode ser esquecida. Ah, vou deixar para cuidar da doutrina amanhã. Não, cuide logo hoje, amanhã não te pertence. Persevera nessas coisas. Perseverar quando? Perseverar hoje. Ele está dizendo, insista, viva hoje, porque fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Então, todos os dias tem gente nos ouvindo, não é? Na nossa casa, no trabalho, na igreja, enfim, na escola, na faculdade. 1 Timóteo 4,13. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Olha só o que Timóteo fala aqui. Ou seja, a carta do apóstolo São Paulo, a primeira carta a Timóteo. Observa só o conselho que ele dá a Timóteo. Persiste em ler, exortar e ensinar. Ele está mandando você persistir em ler quando? Ah, não, vou deixar para ler o mês que vem. Não, você tem que ler hoje. Ah, ele está dizendo exortar e ensinar. Sim, você tem que exortar. Tem muitas pessoas perto de você. Você está na igreja, você é pastor, você é pregador, você é alguma coisa, não sei. Você tem que fazer isto hoje, fazer isto agora. Aí ele diz, até que eu vá. Você está entendendo? Então, isso é um aspecto do futuro. Aquilo que eu posso fazer, ou seja, isso é um aspecto do presente. Aquilo que eu tenho que fazer hoje, eu não posso deixar para fazer amanhã. Tá certo? Agora, um outro aspecto importante, que é o terceiro aspecto importante da salvação, é o futuro. Olha só como Deus trata do futuro. O que a palavra de Deus nos ensina sobre o futuro para que nós não venhamos viver de ansiedade. Por isso que o presente é importante. Porque se você vive o presente, você elimina, você evita a ansiedade. Por que tem muita gente ansiosa? Tem muita gente na depressão porque vive de passado. Muitas pessoas na ansiedade porque vivem de futuro. Muita preocupação, o que será de amanhã? Meu Deus, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou comer? O que é que eu vou vestir? Você está entendendo? Como vou sobreviver? Como vou pagar minhas contas? Está de futuro. Excesso de futuro. Vive o presente. Faz aquilo que você pode fazer hoje. Amanhã, Deus cuidará. Aí vem o futuro. Antecipamos a libertação completa de nosso ser, dos efeitos do pecado. E a nossa glorificação com Cristo. Antecipamos a libertação completa de nosso ser, dos defeitos do pecado e a nossa glorificação com Cristo. Olha só, Romanos 13, 11. E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono. Tem muita gente dormindo, não tem? Tem muita gente que está desligada da vida. Não está no passado, não está no presente, nem está no futuro. Está assim despercebido. Então o apóstolo está chamando a atenção, porque nós antecipamos a libertação completa do nosso ser e dos efeitos do pecado. E a nossa glorificação com Cristo. Aí ele chama a atenção, isto digo, conhecendo o tempo que já é hora de despertarmos o sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Então, nós temos que viver hoje, sabendo que nós estamos lutando pela nossa libertação. O que é que eu posso fazer pela minha libertação? Estou fazendo agora, porque eu não sei o que vai ser de amanhã. Então, estou lutando pela minha salvação agora. Então, nós temos que antecipar hoje. Vamos lutar para libertar aí, meu amigo. Está entendendo? Porque tá aí, o apóstolo está dizendo, Romanos 13, 11. Isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A salvação, gente, está muito perto. A vinda de Cristo está muito perto. É futuro, não é? Então vamos nos preparar hoje. Vamos vigiar. Não deixe o diabo te enganar. Esfriando na fé, deixando de ir para a igreja. Tem muita gente perturbada aí. Você está entendendo? Que está caído e quer derrubar os outros. Fica dando maus conselhos. Aproveitando situações que acontecem por aí. E ficam tentando encher a sua cabeça para você se desanimar, se abater e desistir. Mas primeiro Pedro, o que é que Pedro fala aqui? Que diante a fé, né? Estás guardado na virtude, ou mediante a fé, estás guardado na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Então nós, mediante a fé, nós estamos guardados em Deus. Então tudo que alguém fala, porque amanhã, porque as coisas, não se preocupe com isto. Mediante a fé você já está guardado. É isso que o apóstolo São Pedro está falando para nós. Você está entendendo? Mediante a fé nós estamos guardados em Cristo. Tá? Na virtude de Deus, no poder de Deus, para a salvação, já prestes a se revelar no último tempo. Então nós estamos nos preparando hoje para esta salvação que acontecerá amanhã, se Deus assim permitir, em nossa vida.
Que Deus abençoe você. Espero ter lhe ajudado através desta palavra de hoje. Espero que você tenha aprendido e que as palavras que você escutou possam ajudar outras pessoas também. Tá certo? E você que é pregador, você que é obreiro, você que é um pastor, né, que gosta de preparar mensagens, você pode sim, fica à vontade para pegar esse texto, para pegar esta mensagem e pregar. Leve para as pessoas, leve para a sua igreja, leve para as congregações, leve aonde você for, seu trabalho, enfim. Que Deus abençoe, tá? Não esqueça de compartilhar este vídeo, não deixe de dar o seu joinha, coloca um comentário, porque fazendo isso você ajuda o canal a crescer e me ajuda a divulgar a palavra de Deus. Eu acredito que essa palavra ajudará muitas pessoas em algum lugar. Um abraço, que Deus abençoe, até a próxima.